Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui nós falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Dezembro é um mês importante para os judeus, porque é uma época do ano em que eles comemoram uma dentre várias festas do calendário judaico, a festa de Hanukkah. É a festa da dedicação ou a festa das luzes. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Mas antes, vamos assistir a um vídeo especial sobre o assunto que nós preparamos para você. Dentro do Instituto Tzadik Baimoná, a Academia Tzadik desempenha a função educacional, capacitando com ênfase nas áreas de discipulado e testemunho os crentes em Jesus a compartilharem o Evangelho a judeus e não judeus, testemunhando sobre a vida e obra do mais importante judeu da história. E você, que procura uma oportunidade de aprimorar seus conhecimentos bíblicos para poder falar de Jesus com propriedade e autoridade, a Academia Tzadik oferece um curso à distância com qualidade e padrão do Instituto Tzadik Baimoná. Cada módulo do curso é composto por 6 disciplinas, contendo 4 ou mais aulas com uma duração que varia de 20 a 35 minutos cada. O módulo 1 contempla 1. Introdução à Bíblia, a revelação de Deus à humanidade e a inspiração de homens comuns na composição das Escrituras Sagradas. 2. Estudo panorâmico do Taná, a Primeira Aliança, os acontecimentos que geraram as narrativas bíblicas ao longo do tempo, os livros do Antigo Testamento, seus personagens, contexto histórico e geografia da época. 3. Epístola aos Romanos, a queda, o Redentor e a redenção. A justiça de Deus manifesta através da fé. A queda e suas consequências, a pessoa do Redentor, Jesus, o Messias, sua obra redentora e aplicação em nossas vidas. 4. As credenciais do Messias 1. O conceito messiânico à luz das profecias bíblicas. Sua finalidade em revelar quem Deus é e seu propósito redentivo para a humanidade através de Jesus. 5. Raízes judaicas da fé cristã. A vida de Jesus em seu contexto judaico e a correção de alguns mal-entendidos sobre ele e seu mundo. 6. Judeus e judaísmo, um panorama sobre a história do povo judeu e do judaísmo em comparação com a história do cristianismo em seu contexto histórico original. Ficou interessado? Conheça cada módulo e se informe sobre nossa comunidade de aprendizagem apontando a câmera de seu celular para esse QR Code disponível na tela. E para você que gostaria de se preparar para dar a razão da sua fé e testemunhar de Jesus à casa de Israel, a editora Davar disponibiliza os seguintes títulos do autor Michael Brown: Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus, volume 1, que traz respostas a objeções judaicas relacionadas a temas gerais e históricos. E em seu segundo volume, a obra Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus aborda questionamentos de ordem teológica, reforçando que a fé em Jesus como Messias é completamente compatível com a Torá. Para acessar o site da editora Davar, aponte a câmera de seu celular para este QR Code que está aparecendo em sua tela. Muito obrigada por acompanhar o 4º vídeo do programa Israel para Jesus. O Instituto Tzadik deseja a você e sua família um Natal abençoado e que você possa compartilhar com todos ao seu redor as palavras e o amor de Jesus. Contamos com sua audiência no próximo sábado, meio-dia. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Depois que o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C., Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, que dá ordens em todo o império para reedificar a cidade de Jerusalém e ordenar a reconstrução do templo. Toda esta obra, todo este projeto
foi liderado por Zorobabel. Assim como o primeiro, o segundo templo era o lugar onde o Senhor faria habitar ali o seu nome, o lugar onde os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos e as ofertas seriam entregues diante do Senhor. Portanto, um lugar santo. Por volta do ano 168 a.C., período conhecido como interbíblico, o domínio sobre Jerusalém já estava nas mãos do Império Sírio, também conhecido como Seleucidas, que era a designação dada aos reis deste império. Neste momento, quem estava no trono era Antíoco Epífanes, que tinha como objetivo helenizar os judeus, ou seja, implantar em toda a Judéia a cultura grega, mas não apenas isso, também forçar os judeus à conversão à religião politeísta dos gregos. O rei Antíoco Epifânio, então ele profana o templo, ele ordenou que os judeus suspendessem o sacrifício do culto no templo e que cessassem de oferecer sacrifícios ao seu Deus. Ordenou que os judeus violassem a prática da circuncisão, a guarda do sábado e obrigou também os judeus a consumirem alimentos impróprios, que são proibidos, conforme a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 11, para o povo de Israel. E aquele dentre os judeus que não obedecesse a estas ordens seria morto. Ou seja, ele estava decretando um divórcio dos judeus para com o seu Deus. Após matar jovens, velhos, mulheres e crianças do povo de Israel e levar outros para o cativeiro, Antíoco vai para Jerusalém e profana o santuário do templo. Uma estátua gigantesca de Zeus Olimpo foi colocada num pedestal atrás do altar do sacrifício. O pátio do templo, que antes era um local onde os levitas salmodiavam, tornaram-se palco de orgias e outras práticas abomináveis. E como se não bastasse, um porco foi sacrificado no lugar sagrado, e os excrementos do animal, juntamente com o seu sangue, foram espalhados, aspergidos por todo o templo. E justamente o porco, que era considerado um animal totalmente impuro pela lei de Moisés. Imaginem, o templo sagrado do Senhor, local de culto, de sacrifícios, de adoração, encontrava-se agora num estado deplorável. Cansados por tamanha opressão e desejosos em pôr fim em toda esta profanação, os judeus se levantaram contra os Seleucidas, gerando aquilo que foi chamado de Revolta dos Macabeus. Dando continuidade ao grito de independência dado anteriormente por seu pai Matatias, que era sacerdote, Judas Macabeu reuniu um grupo de judeus patriotas dispostos a darem a vida pela libertação do jugo opressor dos Seleucidas, sendo necessário 4 guerras contra os sírios, para então, vitoriosos, retomar o domínio de Jerusalém e o controle do templo do Senhor. Na história judaica, este é considerado um ato heróico de bravura, em que um grupo reduzido de guerrilheiros, com uso de armas consideradas primitivas, venceu surpreendentemente o exército seleucida extremamente treinado e muito bem preparado. Todo este panorama histórico, ele é fundamental para compreendermos o caráter e o significado de Hanukkah. Agora, com a retomada do templo, os judeus partem para a sua restauração. Novas portas foram construídas, refizeram o altar e os utensílios de ouro para o serviço do Senhor. No dia 25 de Kislev, mês judaico que compreende ali aproximadamente novembro, dezembro, do ano de 165 a.C., o templo foi reconsagrado e reinaugurado por Judas Macabeu. Toda esta história está registrada nos livros deuterocanônicos de Macabeus, que servem para nós apenas como caráter histórico, por não haver inspiração divina nesses escritos. Nós temos aqui, então, a origem desta festa judaica chamada de Hanukkah, que quer dizer dedicação ou inauguração, justamente pelo fato do templo ser dedicado novamente ao Senhor e reinaugurado depois de ter sido purificado. A partir disso foi instituído
que os judeus deveriam acender as luzes todas as noites nesse período, assim que as primeiras estrelas aparecessem. Esta é então a razão pela qual o Hanukkah é também conhecido como a Festa das Luzes. Desde então, os judeus celebram ano após ano esta festa que marca este ato de bravura e dedicação do povo judeu ao Senhor. E temos, inclusive, esta festa mencionada nos evangelhos. Em João, capítulo 10, ali os versículos 22 e 23, o texto diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Agora, quando você ler novamente este texto do Evangelho de João, você já sabe como se originou esta festa da dedicação, já que ela não configura nas festas fixas do Senhor Deus, que foram dadas em Levítico 23 para Israel cumprir como santa convocação. Segundo a tradição judaica, feita toda a dedicação do templo, os judeus precisavam reacender a menorá, que é o candelabro de 7 hastes. O azeite consagrado, que era disponível para o acendimento, era suficiente para durar apenas um dia. Mas, de acordo com a tradição judaica, milagrosamente durou 8 dias. Tempo necessário para os judeus prepararem mais azeite puro de oliveira, conforme ordem do Senhor em Êxodo, capítulo 27, verso 20. Assim originou-se o Hanukkah, que é o candelabro de 9 hastes. E como os judeus comemoram hoje esta festa? Para responder a esta pergunta, está conosco a Regina Last, que trabalha conosco no Instituto Tzadik. Seja bem-vinda, Regina. É um prazer, pastor. Obrigado pelo convite. Regina, festa de Hanukkah. Esta festa a gente pode dizer que ela se assemelha, de um certo sentido, com Pêssar, né? Enquanto Pêssar, que é a Páscoa, é celebrado a libertação do povo de Israel do Egito, Hanukkah celebra-se a libertação do povo de Israel das mãos do sírio. Como que é celebrado a festa de Hanukkah nos dias de hoje, dentro de um lar judaico? O que eu mais amo no povo judeu é essa honra que a gente carrega de passar o bastão, ensinando a próxima geração a cumprir os mandamentos de Deus, a cumprir as celebrações de Deus, as ordenanças, até mesmo aquelas que não vieram de um mandamento bíblico, para mostrar para a próxima geração quem é Deus, para revelar quem é Deus. E os judeus têm feito isso até hoje. É meio contraditório dizer, mas até mesmo aqueles que não creem em Deus, eles conseguem entender que o povo judeu, a existência do povo judeu é um milagre. Então, eu cresci num lar onde existia uma Hanukkah, né? Então, eu olhava para aquela Hanukkah sabendo que eu sou um milagre, que eu vim de um povo que tem permanecido através do poder de Deus, através de um milagre. E qual que é a data que é comemorado o Hanukkah, a festa de Hanukkah, dentro até mesmo do nosso calendário? O calendário judaico, que é um calendário lunar, a gente comemora no dia 25 de Kislev, que cai mais ou menos em dezembro aqui pra gente. A Hanukkah, este ano foi comemorado aí do finalzinho de novembro, né, até dia 6 de dezembro foi comemorado. E não é uma data fixa, né, porque o calendário judaico, ele, inclusive o calendário bíblico também, ele era lunar, né, e o calendário judaico é lunar. Como o nosso é solar, então tem um pouquinho dessa variação. Pode ser lá novembro, dezembro. Este ano terminou a festa aí de 8 dias no dia 6 de dezembro. E a culinária judaica, né, que por sinal é muito gostosa, né, está presente em várias festas também, celebrada entre os judeus. Em Hanukkah, como que é a culinária? O que a gente tem de comida para essa festa? A comida típica que a gente come em Hanukkah são doces fritos em óleo, né, em comemoração ao milagre que ocorreu do azeite, que durou por 8 dias. Então, tem o látek, que é uma panqueca de batata com molho de maçã, tem algumas variações hoje em dia,
e tem os sufganiá, que no plural é sufganiot, que são como se fossem sonhos recheados de geleia ou então de doce de leite, que também tem vários tipos hoje em dia, tem de creme de avelã, chocolate, tem vários tipos. E é muito legal, porque em Jerusalém as pessoas deixam assim nas suas caixas abertas para quem quiser passar a pegar. É uma festa muito alegre, onde as pessoas gostam muito de compartilhar. Embora o povo de Israel tenha vários motivos, né, negativos, vamos dizer assim, por tantas coisas que sofreram no período bíblico e também no período pós-bíblico, mas é um povo alegre, né, que celebra as festas com alegria, né? E é interessante que a cada dia é acendida uma vela, e no final, então, todas as velas da Hanukkah elas estão acesas. Isso. A gente tem, são 8 braços, são 9 braços, desculpa, sendo um maior de todos, porque ele é considerado shamash. Shamash em hebraico significa servo. Então a gente sempre acende primeiro ela e essa vela vai ser responsável por acender as outras. A gente sempre acende da esquerda para a direita e cada dia a gente acende uma vela a mais, até se completarem os 8 dias. E aí, terminados os 8 dias, a Hanukkah ela já está toda acesa, né? Toda acesa completa. É interessante que nesta época do ano, em alguns lugares de São Paulo, a gente pode verificar, né, Hanukkah postas, né? Tem umas que são até bem grandes, né? Em alguns pontos da cidade e a cada dia vai sendo acesas lá e elas ficam, né, todas iluminadas depois dos 8 dias. Tem também uma parte muito interessante para com as crianças, né? Inclusive as crianças elas fazem parte, né, do ensinamento dentro de um lar judaico em relação à cultura do seu povo. Em Hanukkah também é assim, tem um momento especial para as crianças. Sim, as crianças elas costumam brincar com sevivon, que é como se fosse um peãozinho, que ele tem 4 lados, e cada lado tem uma letra. Essas letras representam a frase em hebraico Nes Gadol Hayam Po, que é Deus fez um grande milagre aqui. Ou então, para quem está fora de Israel, tem uma letrinha que muda, que fica Nes Gadol Hayam Sham, que é Deus fez um grande milagre lá. E essas crianças, elas têm essa tradição de brincar com esse peão, porque na época em que se não podia ensinar a Torá para as crianças, uma forma de se driblar um pouco isso foi fazendo através de brincadeiras. Então, enquanto elas rodavam esse peãozinho, elas iam aprendendo a respeito de Deus, a respeito da Torá, a respeito de como Deus tem livrado o povo judeu, e se eles eram questionados, porque eles eram proibidos de ensinar os outros Torá, de ensinar as próprias crianças a Torá, eles diziam, não, a gente está apenas brincando, né? Não tinha nenhuma Torá visível para se dizer e se provar que estava tendo um ensinamento de Torá. E até hoje as crianças brincam disso, elas costumam disputar chocolates em formato de moedas, né? E ganha dependendo do lado que se cai a letra. É interessante mesmo esse cuidado para com as crianças. Isto traz a lembrança também Pêssar. Pêssar também, né, que é a Páscoa. Tem este momento ali das crianças, né, para que pudesse aprender a respeito, né, do que aconteceu com o povo da libertação do Egito. A gente vê isso também em Hanukkah e é interessante porque a gente vê esse cuidado desde a Torá, da lei, Deuteronômio 6,4 é o Shema Israel, é o texto mais importante, o texto bíblico mais importante para os judeus, né? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Nesse contexto aí o Senhor diz, né, para os pais, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e depois então que os pais absorvessem, né, tudo isso, eles deveriam então, e isto inculcarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, assentado em sua casa, ao levantar-se, ao deitar-se, há um cuidado especial para que as crianças fossem inseridas nesse ensinamento. E é interessante porque com esses peõezinhos, né, é uma forma lúdica, uma forma pedagógica,
né, das crianças aprenderem a respeito do que aconteceu com o seu próprio povo, né? Sim, e o Shema, ele é como se fosse a oração do Pai Nosso pra gente. As crianças, elas aprendem desde pequena a recitar o Shema todos os dias, lembrando que ela pertence a um único Senhor, a um único Deus. Ah, qual é a ligação que a gente pode fazer desta festa para com o Messias, para com o Senhor Jesus? Estamos falando aí da festa das luzes, né? E há aí um simbolismo, algo interessante que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Uma vez que o próprio Senhor Jesus participou dessa festa, como nós vimos em João, está, né, relatado que ele esteve na festa da dedicação do seu tempo, quando estava ali comemorando em Jerusalém. Qual a ligação que há com o Messias? É muito legal ver como Deus, ele anuncia o Messias, a obra dele, através das celebrações das festas. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo, né? E ele é como se fosse o shamash, que é o primeiro a ser aceso para depois, então, acender os outros, que são os discípulos. Ele disse para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade atrás de um monte. E é muito interessante, existe uma foto muito poderosa, pastor, que eu gosto muito, de pensar nesse sentido, porque os judeus, quando eles estiveram na época da Alemanha nazista, eles colocavam ainda assim a Hanukkah na janela para mostrar que ali existe um judeu celebrando a festa de Hanukkah. Os judeus, eles têm muito orgulho de se colocar uma Hanukkah perante a janela para dizer: olha, aqui mora um judeu. Da mesma forma, eu acredito que nós cristãos temos Jesus como a nossa maior honra e nós não devemos esconder ele das pessoas. Ele é a nossa maior honra para ser mostrada para o mundo. E a gente vê uma época em que os judeus tinham que lutar com um inimigo que parecia gigantesco, e era, de fato, que nem na época dos Macabeus. E 1 João diz o quê? Que nós já vencemos o maligno, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Da mesma forma, a gente tem a vitória através do Senhor Jesus. E ano após ano, séculos após séculos, os judeus têm sido guardados pelo poder de Deus. Através da unidade, através dessas tradições, eles entendem que eles precisam passar o ensinamento de quem é Deus através dessas celebrações. Da mesma forma, quando a gente vai falar da Bíblia e das festas bíblicas, a gente não está simplesmente celebrando uma data ou celebrando uma festa. A gente está lembrando quem é o nosso Senhor. Muito bem, eu quero mostrar para vocês aqui a Hanukkah, que é este candelabro aqui. Essa aqui está estilizada, tem umas que tem também a haste central aqui, né? Muito Isso. parecida com o candelabro também. E a Regina estava explicando que essa aqui que chama O shamash. shamash, que é o servo, né? Uhum. E depois nós temos aqui 8 compartimentos aqui, e o óleo é colocado e aceso em cada uma Isso. dos dias do feriado, a partir dessa daqui. Exatamente. Cada dia a gente acende primeiro o shamash, e do shamash a gente vai acrescentando uma vela a mais, até se completarem os 8 dias. A Hanukkah, ela é derivada da menorá, que é que é um dos principais símbolos judaicos, né? E a menorá foi instituído pelo Senhor. Está lá no livro de Êxodo, né? E esta era a única luz que iluminava o tabernáculo e posteriormente também o primeiro e o segundo templo. Então, esta menorá aqui, ela tem uma simbologia que aponta para o Senhor Jesus, né? Esta era a luz que, quando o sumo sacerdote eles adentravam no lugar sagrado e depois para adentrar ao Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados, a menorá estava presente lá, né, levando luz e dissipando as trevas. E como a Regina bem colocou, João diz, né, aponta Jesus como a luz do mundo, e o próprio Senhor Jesus disse, né, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Então a Hanukkah, ela é derivada, ela surge a partir aqui da menorá, né, que segundo a tradição, quando eles foram acender a menorá que tinha sido restaurada lá no templo, depois de profanado, né, e purificado, acabou durando um tempo mais
do que estava previsto, né? Ia durar um dia e, segundo a tradição, acabou durando 8 dias, por isso que eles criaram ali a Hanukkah. Eu queria deixar também para você, Regina, falar algo sobre Hanukkah para todos aqueles que nos ouvem. O que você teria como deixar uma mensagem da Festa das Luzes para aqueles que nos ouvem e nos assistem? Então, eu acredito que quando a gente pensa em ser a luz do mundo, a gente carrega uma mensagem. E da mesma forma que em todos os milagres, a gente vê Deus levantando aquele que foi considerado o remanescente. O remanescente que luta pela palavra de Deus, que luta pela restauração do templo, que luta por fechar as brechas e por se levantar o nome de Deus. Então, que nós sejamos esse remanescente, que nós nunca venhamos esquecer a importância de preservar a palavra de Deus, porque não é só sobre ordenanças, sobre festas ou sobre uma cultura, mas sobre quem nós representamos através dessa cultura. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e quero agradecer você que esteve conosco durante todo este tempo e pôde nos acompanhar aqui até o final. O Instituto Tzadik está nas redes sociais, você pode entrar no nosso site, também no canal do Instagram, e você pode ver aquilo que nós temos para oferecer para a Igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos levar o nome de Jesus para judeus e gentios. Como que a gente pode cumprimentar os nossos ouvintes agora durante a festa de Hanukkah? A gente fala Hag Hanukkah Sameach, que é feliz festa de Hanukkah. Então, Hag Hanukkah Sameach a todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Olá, é um prazer recebermos você de volta aqui no Israel para Jesus. E no programa de hoje falaremos sobre Hanukkah, conhecida como a Festa das Luzes. É uma festa judaica celebrada geralmente em dezembro, com o acendimento da menorá por 8 noites, com preces, jogos, presentes e alimentos fritos. Hanukkah é uma palavra hebraica cujo significado é dedicação. E celebra a rededicação do Templo Sagrado de Jerusalém a serviço de Deus. E essa dedicação ocorreu depois que um pequeno grupo de judeus fiéis, liderados por Judas Macabeu, derrotou um grande e poderoso exército, expulsou os gregos e reassumiu o templo sagrado. E, para conhecermos com mais profundidade essa celebração judaica, explorando seus aspectos histórico, cultural e religioso, convidamos o presidente do Instituto Tzadik Baemuná, pastor Romualdo Júnior, e, na sequência, sua convidada especial, a judia Regina Last Shetman.